Talvez você esteja esperando se sentir pronta ou conquistar algo para aí sim começar a agir como a pessoa que você quer se tornar. Só que existe um grande problema nisso, porque nós precisamos fazer o caminho inverso, só que muitas vezes a gente não sabe exatamente como fazer e também não sabe que seria melhor se a gente fizesse esse caminho inverso. Porque a nossa autoimagem ela vai mudar através da nossa ação. Muitas pessoas criticam a ideia de fingir até se tornar, mas eu acredito que muitas pessoas também não entendam exatamente o que significa aplicar isso na própria vida ou o que significa de fato fazer isso, porque quando a gente fala fingir até se tornar, parece mesmo algo meio ruim, negativo. É como se a gente estivesse mentindo para as pessoas ou como se a gente estivesse fazendo algo de errado. Mas o grande ponto é que não é fingir para as outras pessoas, não é querer parecer algo para alguém. É simplesmente começar a alinhar o seu comportamento, a sua energia e as suas decisões de acordo com o que você deseja conquistar e quem você deseja ser. E na verdade é sobre você começar a se comportar como a pessoa que conquista esses objetivos, que alcança esses resultados. É você entender a pessoa que você precisa se tornar. Ser essa pessoa e aí sim ter comportamentos, pensamentos, reações de acordo com essa pessoa que você decidiu se tornar. Tony Robbins nos ensina que a fisiologia muda o comportamento. Ou seja, ele fala o quanto impacta na nossa vida, nos nossos resultados, na nossa percepção de nós mesmos, a forma como nós nos apresentamos, dá para se dizer assim, ou seja, as nossas expressões corporais, a nossa postura, as expressões faciais, tudo isso está comunicando alguma coisa, não só para as pessoas que estão vendo você, mas também para o seu cérebro. Então, quando você fica mais retraído, quando você fica com a cara fechada, quando você fica com expressão de insatisfação ou de desânimo, o seu cérebro também está recebendo essas mensagens e estes comandos, e ele vai obedecer a partir disso que ele está recebendo de informação, porque ele não sabe exatamente o que está acontecendo aqui fora. Mas se você está mandando comandos de tristeza, de medo, de desânimo, de insatisfação, ele vai entender que é coisa ruim, então ele vai reagir e todo o seu corpo vai começar a funcionar a partir disso, de forma negativa. Então, entender isso nos permite saber que a gente pode influenciar também as nossas emoções a partir do nosso corpo, a partir das expressões corporais, faciais, a postura, o posicionamento, porque isso também vai determinar a nossa autoimagem. Fazer isso repetidamente vai fazer com que a gente comece a se perceber de uma forma diferente, ou seja, saber onde eu quero chegar e quem eu quero me tornar e fingir ser essa pessoa até se tornar não significa você mentir para as pessoas sobre alguma coisa, não significa você dizer que você tem algo enquanto você não tem, não quer dizer nada disso. Na verdade, é sobre você saber que pessoa é essa e você começar a se comportar, você começar a agir, você começar a pensar, você começar a ser realmente essa pessoa. Por quê? Uma pessoa mais confiante, por exemplo, uma pessoa que se expõe mais, uma pessoa que se comunica melhor, enfim, uma pessoa com determinadas características. Como é a postura dessa pessoa? Como é a comunicação dessa pessoa? O que ela pensa? Quais são as crenças? Ou seja, você começa a modelar a sua melhor versão, a versão que você deseja se tornar. E você vai sendo essa pessoa e no caminho você vai se tornando, porque você vai mudando tudo em você. A sua forma de pensar, a sua forma de reagir, a sua forma de se enxergar, a sua forma de se comportar externamente, você muda também a sua postura, você muda os seus comportamentos e tudo isso vai mandando mensagens e comandos diferentes para o seu cérebro e você passa a se perceber de uma forma diferente. Então, quando a gente fala fingir até se tornar, é sobre você fingir para si mesmo, é sobre você entender quem você quer ser e você começar a ser essa pessoa ainda hoje, ainda agora que você não tem aquele resultado que você deseja. Só que qual que é o grande ponto, a grande virada? É que as pessoas esperam chegar em algum lugar para aí se tornar e elas esquecem que como as coisas acontecem é justamente o oposto. A gente precisa primeiro se tornar para que aí sim a gente consiga alcançar e chegar. Então esse fingir até se tornar significa nada mais, nada menos do que você se tornar a pessoa capaz de chegar no seu resultado, no seu objetivo, naquilo que você deseja
alcançar. Sem isso, você vai ter um caminho muito mais longo, muito mais difícil e muito mais improvável de chegar de fato onde você deseja, porque sempre vai ser primeiro o ser, depois o ter. Então primeiro você se torna. É por isso que você finge ser alguém que você pensa que ainda não é. Porque você pensa que você vai ser alguém quando você chegar em determinado lugar. Só que a verdade é, você precisa ser esse alguém para que aí sim você consiga chegar nesse determinado lugar. A gente precisa parar de olhar para fora e entender que a gente não vai chegar em algum lugar e aí se tornar alguma coisa. A gente vai se tornar alguém diferente e aí a gente vai chegar em algum lugar. Inverter essa lógica vai fazer a gente perder muito tempo na nossa vida, vai fazer a gente olhar para os lugares errados, porque na verdade nós nos limitamos, nós acreditamos que nós não podemos, que nós não conseguimos, que a gente não vai dar conta, que a gente não é capaz de chegar ou de conquistar alguma coisa. Então a gente pensa, se eu conquistar, aí sim eu vou ser importante, aí sim eu vou ser reconhecido, aí sim. Só que a grande questão é, se você não acredita que você já é essa pessoa capaz de alcançar esse resultado, você não vai conseguir alcançar. É por isso que a gente precisa inverter e a gente precisa sempre lembrar que o ser vai sempre preceder o ter ou o alcançar. E todas as vezes que a gente age de uma forma diferente, a gente vai criando novas referências internas. É como se a gente estivesse fazendo algo novo, aprendendo algo novo, fazendo algo diferente e o nosso cérebro está aprendendo que existe essa possibilidade de fazer dessa forma ou de fazer diferente e que a gente sobreviveu a esse algo novo, a esse algo diferente do que aquilo que a gente estava acostumado, do que aquele piloto automático que ele já conhecia há muitos anos. E a gente nunca pode esquecer que o nosso cérebro ele vai sempre acreditar naquilo que a gente faz repetidamente. Então, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, aqueles sentimentos, aqueles comportamentos, tudo que a gente ficar repetindo, o nosso cérebro vai acreditar como verdade, independente do que seja. Não importa o que é. Se a gente fizer, se a gente repetir, se a gente tiver essa repetição, ele vai acreditar. Pode ser qualquer coisa. E isso é muito bom, mas isso também é muito ruim se a gente não souber sair do piloto automático e se a gente não souber usar isso ao nosso favor. Porque se a gente só ficar no piloto automático, a gente vai acabar tendo essa repetição de padrões ruins, de questões disfuncionais para a nossa vida, de coisas que não agregam e na verdade limitam. Mas saber disso abre um leque de possibilidades para a gente começar a criar coisas desejáveis para a nossa vida. Então vamos usar um exemplo prático. Vamos supor que você seja uma pessoa insegura e você está esperando ter confiança para começar ou para fazer alguma coisa. Ou seja, você está esperando aquilo que você só iria conquistar se você começasse a fazer, se você estivesse no caminho, no processo. Porque a confiança, ela só vai existir, ela só vai nascer quando você começar a se movimentar. Quando você estiver agindo, apesar do medo, apesar dessa insegurança, apesar do receio de fazer algo. Então essa confiança, ela não vai vir a menos que você finja que você já é confiante, que você esteja exposto às situações e você comece a fazer aquilo. Com o passar do tempo, você vai se tornar uma pessoa confiante ao longo do processo. E os resultados que você espera, eles vão vir da pessoa que você se tornou e não da confiança que um dia veio do nada para que aí você pudesse começar. Percebe como muitas vezes a gente espera as coisas em uma ordem errada e a gente se frustra, só que não tem muita lógica. A gente esperar a confiança chegar pra gente fazer alguma coisa, quando na verdade só vai existir confiança se eu fizer algo e eu me tornar essa pessoa ao longo do caminho fazendo, se movimentando, agindo, apesar de tudo aquilo que eu acredito de negativo em relação a mim mesma. Então é muito importante a gente parar e refletir como, por exemplo, a minha versão futura seria ou agiria. Qual seria a postura dela? Quais seriam os ambientes? Quais seriam os hábitos que ela teria? Como seria a rotina dessa pessoa? Quais seriam as decisões que ela tomaria? Como ela se comunicaria com as pessoas?
pessoas que limites ela estabeleceria dentro da própria vida. E é muito importante a gente entender que essa questão não é sobre você viver uma fantasia, uma ilusão. É simplesmente sobre você parar de alimentar aquela identidade antiga que te limita, que te prende, que te impede de dar os próximos passos e de se tornar a pessoa que você precisa ser para você conseguir alcançar o próximo nível. Porque na verdade, essa pessoa que você deseja se tornar, ela já existe aí dentro de você. Só que existe tanta crença, tanto padrão, tanto condicionamento aí que você já nem consegue mais encontrar essa nova versão. É por isso que é preciso fazer essa desconstrução e é por isso que pode ser útil para você usar essa questão de fingir até se tornar. Fingir até se tornar nada mais é do que você começar mesmo não estando preparado, mesmo não se sentindo perfeitamente preparado para algo, porque na verdade nunca estaremos. A gente vai se aperfeiçoar e a gente vai melhorar e a gente vai alcançar ao longo do caminho, entrando em contato, fazendo aquilo. É a única e a melhor forma da gente conseguir ter resultados expressivos, diferentes, novos na nossa vida. A gente entrando em contato com as coisas que a gente deseja mudar, que a gente deseja alcançar. Então, essa versão que você deseja ser, que você deseja alcançar de você mesma, já existe, já está aí. Você só precisa se movimentar de forma coerente, deixando para trás aquelas crenças sobre si mesma, aquelas crenças que fazem com que você pense que não é capaz, que não dá conta, que não tem como, que tem que esperar o momento certo. Ou seja, é abandonar todas essas historinhas que ficam rodando na nossa cabeça e simplesmente agir, se comportar e ser uma pessoa diferente. Só que essa nova versão, ela nunca vai aparecer enquanto você continuar dando ouvidos, enquanto você continuar alimentando aquela versão antiga. Então é muito importante entender que é uma necessidade a gente começar a se comportar de forma diferente e alimentar, fomentar essa nova versão, abandonando a versão antiga. Ou seja, o momento em que você vai se tornar a pessoa que você deseja ser, para que aí você se sinta pronta, preparado para fazer alguma coisa, ou o momento que você vai conquistar algo e aí você vai se sentir preparada realmente, porque aí você está na versão que você deseja. Esse momento ele não vai chegar porque a gente precisa entender que esse pensamento está invertido, não é a lógica coerente de como as coisas acontecem. Sempre nós vamos ter aquele resultado que nós somos capazes de sustentar na nossa própria vida. Então essa versão que você espera que venha em algum acontecimento, a partir de algum evento, a partir de alguma conquista, não vai chegar, porque você primeiro precisa ser essa versão para que aí sim você consiga chegar. Então comece hoje mesmo a fingir até se tornar. Comece a ser a versão que você deseja ser para alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você espera, aquilo que você planeja. Comece a mudar os seus comportamentos, a sua postura, a sua comunicação, seus ambientes, seus hábitos, tudo aquilo que você considerar que é importante mudar para essa nova versão. Como você seria nessa versão que você idealiza? Comece hoje e repita isso. O seu cérebro vai acreditar nessa repetição e você vai se tornar essa pessoa e aí, consequentemente, você vai conseguir alcançar aquilo que você deseja. Esse é o caminho coerente e lógico do funcionamento que a gente deveria sempre fazer na nossa vida. Só que às vezes a gente acaba esquecendo que as coisas funcionam dessa forma, a gente acaba procrastinando ou até mesmo muitas vezes nós não sabemos exatamente que a gente precisa ter essa lógica e a gente acaba invertendo as coisas. Então eu espero muito que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para você. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até o próximo!